Há uma coisa que eu tenho, a experiência que eu tenho com outras pessoas, das pessoas que fazem isto, é que faz-se a lista e depois guarda-se essa listazinha, guarda-se o papelinho no porta-moedas ou na carteira e anda ali. Depois a gente esquece daquilo, não é? O que é certo é quando encontramos outra vez o papelinho. Olha, não, mas pronto. Quando encontramos o papelinho outra vez, descobrimos que fizemos uma série de coisas. É giro, é perigoso. Porque arriscamos-nos mesmo a atingir aquilo que queremos e a realizar aquilo que queremos. Já me aconteceu porque eu faço isso. Isso é fantástico. Eu faço isso. Não quer dizer que seja literalmente 10, sim, não é? Mas a maior parte deles... Eu chamo isso os alvos, não é? Do ano seguinte. Por isso é que eu estou a dizer que isto já é um bocadinho em cima da hora, estamos a 2 dias do ano 2020. Mas é manifestar a intenção. Há sempre tempo para manifestar a intenção. Isto é o poder da intenção. Porque quem não faz isso vive o dia-a-dia. Claro. Quem não faz isso vai passar ano e mais um ano, mais um ano, mais um ano. Vai na corrente. E não vai a lado nenhum. Vai na corrente. Vai ao sabor dos estímulos que lhe surgem. Exatamente. Não planifica nada na mente. E esta é uma boa oportunidade para estar ali a visualizar alguma coisa que é nossa e deliciar-nos com alguma coisa que nós desejamos, sem objeções. Depois é guardar aquilo e esperar. Há coisas que acontecem, há outras que não, há outras que dão lugar a outras, se nós quisermos atualizar a nossa lista de desejos. Eu faço recorrentemente isto e é engraçado quando encontro os papéis, às vezes andam lá meio machucados, encontro, olha, está aqui isto. Qual foi a data que eu fiz isto? Olha, já realizei isto e aquilo. E isto, vou no caminho, estou a fazer isto. Epá, já não me lembrava que tinha posto isto aqui e está a ser realizado. Portanto, é um projeto já para... Isso é excelente. Aliás, eu até diria mais, até convinha que essa lista fosse colocada num sítio onde nós não fôssemos tentados a ir lá espreitar de vez em quando. Sim. Deve ser arrumada, sim. Deve ser guardada. Não é propriamente esquecida, mas deve ser guardada. Portanto, aqui é mais o poder da intenção. Não se trata de objetivos, trata-se mesmo de colocar coisas, manifestar intenções, sem criar propriamente objetivos. Os objetivos daí ser 15 minutos, porque os objetivos têm que ser uma coisa mais ponderada. Tem que ser mais elaborada, tem que fazer um plano, tem que estabelecer datas. Claro. Nós só manifestamos a coisa para 2020 e pomos lá a intenção. E depois aquilo vai-se realizar de alguma forma. Não sei explicar como. Há quem explique pelo universo, há coisas, mas que as coisas se realizam é bom. É uma verdade. Isso é uma das coisas que o coach também pode ajudar as pessoas a O coaching direciona-se mesmo para isso, não é? É levar as pessoas a trabalhar objetivos, e intenções e desejos, não é? Porque, no fundo, há um processo de vida que pode ser sempre explicado desta forma. Há uma pessoa que tem uma vida estável, tem uma vida previsível, tem a rotina já feita, portanto sabe, todos os dias vai para o mesmo sítio de trabalhar, encontra as mesmas pessoas, tem o mesmo tipo de pensamentos, diz o mesmo tipo de coisas, faz o mesmo tipo de tarefas e há um dia que pode acontecer alguma coisa. Normalmente acontece isto sempre na nossa vida, assim, um dia qualquer acontece, ou a pessoa deixa de ter emprego, ou pode falecer um familiar, uma coisa assim significativa que acontece. E a pessoa aí passa a um estado de angústia, de preocupação, passa a um estado de revolta, pergunta porquê a mim, porquê agora, não é? Claro. Passa àquele estado de confusão absoluta. E então, no meio dessa confusão, acontece sempre uma coisa que é uma chamada de insight, né? Tenho uma ideia. Tenho uma ideia do que é que eu hei de fazer. E depois dessa ideia, acontece a decisão. Eu tomo uma decisão. Mas depois dessa decisão eu faço o plano. E depois do plano eu passo à ação, tenho que fazer. Não é? E depois a questão é manter-se, e aí o coaching é que é importante, para definir o plano, para tomar a decisão de fazer o plano e manter-se no caminho até atingir o objetivo. Porque é aqui, durante este espaço, no processo, aqui durante este espaço é que é o mais importante, é que ela vai realizar e vai se direcionar até ao ponto onde quer chegar. Claro, porque durante este processo há muitas distrações. Sem dúvida. Portanto, nós hoje em dia temos distrações a mais até, não é? Temos muitas distrações. E há distrações internas e há distrações externas. As distrações internas são as ideias que nós temos. É aquele diálogo interno que estávamos a falar há bocado, são as nuvens que nos surgem, que dizem, será que tu vais fazer isto?
tu não tens força para fazer isto se calhar não vale a pena, vê lá no que é que te metes, aquela conversa interna que nós temos. E depois há as distrações externas, que é as pessoas que nos rodeiam e coisas interessantes que aparecem à nossa volta, que depois nos tiram do caminho. E depois há outra também muito interessante, é que nós às vezes estamos a realizar, estamos a dar os passos e estamos a ver alguns resultados. E depois aparecem pessoas que nos convidam para ir trabalhar com elas. Por exemplo, olha, tenho aqui um projeto interessante, veem a nossa competência, veem o potencial, veem que há ali qualidade e convidam para trabalhar num projeto que já está feito, já está delineado. E às vezes isso é atrativo, porque isso são resultados que podemos obter no imediato, mais rapidamente. Agora, isso é a distração do caminho. Eu posso realizar parte daquilo que eu quero, dos meus valores, dos meus objetivos, indo para aquele projeto, mas eu não vou realizar a 100% como se chegasse lá. Eu vou realizar se calhar a 50% ou a 40%. O que eu vou fazer na maioria, em maioria, é realizar o projeto do outro. Portanto, essas distrações também contam. Se eu quiser fazer alguma coisa por mim, se eu quiser um projeto para mim, eu tenho que me manter mesmo focado e não posso permitir a grandes distrações. E para isso eu tenho que gostar daquilo que quero. Tenho que saber aquilo que quero e tem que ser um apelo interno. Tenho que saber o que é que gosto mesmo, qual é o apelo. Faz sentido para o Ricardo? Completamente. A minha intenção era ter feito interrupções de 10 em 10 segundos. Naquilo que você estava a dizer, que era para estar sempre exatamente a ir compreendendo e desenvolvendo essa ideia, porque faz todo sentido, realmente. Porque uma pessoa, se não tiver o foco, lá está, e às vezes a pessoa está determinada que é para ali que ela quer ir, não é? Ela já planeou que é para ali que ela quer ir. Mas, na realidade, é isso que acontece. Há sempre ali alguma distração, alguma coisa que se calhar é mais fácil. E a pessoa, bem, mas eu vou agora libertar um bocadinho daquilo que é o meu foco, vou-me dedicar àquilo porque há resultados mais rápidos, há coisas que são, pronto, e que me conseguem dar assim uma satisfação imediata. Mas depois, o chegar lá ao foco, em vez de... Isso vai pôr em causa todo o projeto. Isso aconteceu comigo. Eu estou a falar aqui de uma coisa que aconteceu já comigo algumas vezes neste trajeto. Eu tenho traçado, não é? com a JD e com a ACC, com a Associação de Coaching e Comunicação. Há sempre convites de fora, há sempre pessoas que nos querem nos projetos delas, que nos convidam, que nos elogiam, que nos reconhecem, que são simpáticas, são pessoas estimáveis, mas eu tenho que estar focado naquilo que eu quero fazer. E, na verdade, era mais fácil, se calhar, abraçar esses projetos, já estão feitos, são resultados um pouco mais imediatos, se calhar estão satisfatórios também, encontro um grupo de pessoas amigáveis, mas aquilo que tem valor mesmo para mim é fazer este trajeto e cumprir e ir aumentando, portanto, as possibilidades neste meu projeto. Não é entregar-me aos projetos de outras pessoas. Depende da decisão da pessoa, não é? A questão aqui no coaching também há uma coisa muito importante que é comum a todos os processos de desenvolvimento pessoal, que é o da responsabilidade. E isso aí talvez seja a coisa mais difícil de entender. Porque é que há muitas pessoas que não... Os processos de coaching às vezes não são muito eficazes por causa disso. A questão da responsabilidade está aqui muito sempre presente. Porque a pessoa, para fazer um caminho, para tomar decisões e para fazer este projeto, esta ação e fazer o processo até ao resultado final, que depois terá outro, não é? Nunca é finito, não é? Claro. Tem que ter a responsabilidade assumir a responsabilidade dos resultados e pela vida. E há muitas pessoas que não. A nossa sociedade prepara-nos todos para querermos soluções dos outros, não é? Diz-me lá como é que eu devo fazer, não é? Tens que me dar emprego, tens que me dar trabalho, tens que me dizer o que é que eu tenho que fazer, para onde é que eu hei de ir, dê-me lá soluções. Aliás, a grande parte das pessoas que chegam a uma sessão de coaching pedem sempre no primeiro momento isso. Diga-me lá, você é mais experiente, o que é que eu devo fazer e como é que eu devo fazer? Eu tenho minhas ideias, mas o coach trabalha, até é interessante, o coaching trabalha com a experiência da pessoa, do cliente, não trabalha com a experiência do coach. Isso seria mentor ou seria consultoria,
ou seria um processo educacional, que é mais de... Há um emissor e um receptor. Há uma pessoa que diz que sabe e a outra que aceita e que depois recolhe essa informação. No coaching é diferente. Nós só... como o Sócrates, método socrático, do filósofo Sócrates. Claro. Nós não temos nada para ensinar. Temos é que ajudar a aprender. Não há nada para ensinar. O coaching vai buscar muitos dos princípios ao método socrático que o Sócrates utilizava, que era um palavrão que chamava maiêutica. A maiêutica, em grego, quer dizer a arte de partejar, porque a mãe do Sócrates era parteira. Está bem, mas convém que você diga... Estamos a falar da mãe do Sócrates? A mãe do Sócrates, do filósofo. Exatamente. Portanto, estamos a falar em 400 a.C., ali para aquela zona. Exato. Sim. E então, ele tinha duas formas, de criar conhecimento e de gerar conhecimento. De dar origem, de fazer parte do conhecimento com os seus discípulos. Claro. A primeira parte era produzir uma espécie de perguntas com ironia. Não é? E a segunda parte era fazer perguntas que gerassem soluções. Portanto, a primeira parte era quando os discípulos se aproximavam com ideias que tinham crenças e convicções antigas, ou tinham embutidas aquelas verdades absolutas, e depois ele fazia perguntas para desmontar e para pôr em causa se havia realmente uma verdade absoluta naquilo. Por exemplo, a vida é difícil. Podia fazer uma pergunta irónica que é: tu acreditas mesmo nisso? Quem é que disse isso? Pois. Qual foi a primeira vez que tu ouviste isso? Qual foi a origem? Aqui começa a pessoa a entrar em dúvida, começa a ter que equacionar a sua verdade. E depois faz outro tipo de perguntas para gerar o conhecimento. Portanto, o coaching foi buscar um pouco deste princípio a este método, eu acho que é um método elegante e que dá a responsabilidade ao outro, mesmo que o outro não a queira, mas isso é com ele. Claro. Dar responsabilidade ao outro, dar poder ao outro, porque no fundo dar a responsabilidade é dar o poder da decisão à outra pessoa para não ficar dependente do coach. Se é o coach que dá soluções, deixava de ser coaching e a pessoa ficava como que dependente e ter que ir lá, olha, eu vou lá perguntar agora o que é que eu devo fazer. Exatamente. Agora vou lá perguntar o que é que eu devo fazer. E é assim. Muito bem. O coaching teve a sua continuidade e depois a palavra não veio do método do Sócrates filósofo. Ele começou mais a ser coaching propriamente dito. O coaching moderno tem a sua origem nos Estados Unidos, ali para os anos 70. Um senhor que era do ténis. É do ténis? É do ténis. Sei que era o senhor do futebol Timothy americano. Galloway. Antes disso, a origem da palavra coach, ainda há pessoas que dizem: porquê é que utilizas uma palavra ainda inglesa? Eu não sei que palavra é que é de adaptar aqui, porque também não é consultoria. Dizem que não é consultoria pessoal, ou não é fazer consultoria. Um treinador também é um... Coach. Não me parece, não sei, não me soa bem. Eu gosto mais de utilizar coaching. Pois. Mas o coaching vem do século XV, de uns coches famosos de uma cidade que é Cox, com K, Cox, da Hungria. E aliás, vila, era uma vila que, portanto, dedicava-se à produção de coches e tinham uma qualidade muito apreciada e que depois até foram muito usados em toda a Europa, até pelas suspensões, criaram suspensões fantásticas, aquilo tinha um conforto. Então, transportavam as pessoas de Budapeste para Viena. E aí, pronto, a analogia que se faz ao coaching é do ponto A para o ponto B, do estado atual, onde é que eu me encontro, para onde eu quero chegar. Depois, mais tarde, esta palavra foi utilizada nas corridas de cavalos em Inglaterra. Foi identificada aqui nos coachmen. Os coachmen, os homens que montavam os cavalos, não é? Depois, mais tarde, nas universidades, também em Inglaterra, em que o coach era era o professor que acompanhava o processo de desenvolvimento do aluno. E, finalmente, foi o desporto, que é o coach, ainda hoje é conhecido, o meu coach, não é? Do desporto. E eu estava a falar do treinador.